você nem saiba que existem na Bíblia Sagrada. A carta é escrita por Judas. Amém. Aleluia. Você sabia que Judas escreveu uma carta que está na Bíblia? Só que não é o Judas traidor. Esse Judas é provavelmente irmão do Senhor Jesus. Era alguém que veio seguir a Jesus depois da morte, da crucificação e da ressurreição do Senhor. Se você não sabe onde fica o livro de Judas, abre no livro de Apocalipse. Se você abrir o último livro da Bíblia, Apocalipse, você abre na primeira página de Apocalipse e volta uma página, você vai encontrar o livro de Judas. Provavelmente uma ou talvez duas páginas da sua Bíblia. Um livro pequeno, mas que tem aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Por aqui eu quero trazer todo o estudo que Deus tocou em meu coração para compartilhar com você nessa noite. Vamos dar um tempinho um pouquinho maior, porque esse é um livro que não se ouve na igreja, não se ouve durante um culto. Então você abre aí Apocalipse e volta um pouquinho, você vai encontrar o livro de Judas. Judas só tem um único capítulo. Então eu queria que você lesse comigo apenas o versículo de número 3. Judas, versículo 3. É aquilo que eu quero dizer para você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando o pastor Gideon me fez o convite de estar aqui trazendo essa palavra nessa noite, a minha vontade era de vir aqui trazer uma palavra linda e maravilhosa, uma palavra de vitória para a tua vida, uma palavra que falasse a respeito da salvação de Jesus, uma palavra que viesse tocar profundamente no seu coração, que viesse te alegrar. Mas enquanto eu estava buscando de Deus o que trazer para a igreja, eu senti uma necessidade tremenda, uma necessidade muito grande, como diz a palavra do Senhor escrita por Judas, de exortar, de te dar ânimo, de te dar força, de pedir a tua ajuda, o teu auxílio, para que nós possamos unir as nossas forças para batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Porque se essa palavra de Deus está aqui hoje na minha e na tua mão, irmãos, foi preço de sangue que custou para que ela estivesse aqui nessa noite. Em primeiro lugar e principalmente o sangue do Senhor Jesus, que foi crucificado no meu e no teu lugar, para pagar o preço do meu e do seu pecado. Essa é a palavra de salvação que eu queria compartilhar com você nessa noite. Era isso que eu queria dizer para você. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa como você viveu até o dia de hoje, não importa o que você fez hoje de manhã, o que importa é que Jesus, Ele te ama incondicionalmente. Seja você um homossexual, seja você um assassino, seja você um adúltero, seja você um drogado, um bêbado, seja quem você for, Jesus, Ele te ama de qualquer maneira, do jeito que você é. E Ele morreu na cruz para salvar a tua alma, Ele morreu na cruz para pagar o preço que o teu pecado merece. Só que existe uma condição, irmãos: você não pode continuar nessa vida, você tem que mudar a tua vida e se conformar de acordo com aquilo que diz a palavra do Senhor. Você tem que, a partir do momento que você reconhece o teu erro, mudar a tua vida e buscar a santidade. Mas infelizmente, irmãos, não é sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite. Eu quero tratar com você a respeito da nossa fé, aquela fé que foi transmitida a cada um de nós, essa mensagem curtinha, mas extremamente profunda que eu acabei de te passar. Homens e mulheres deram a vida para que essa mensagem chegasse até as nossas mãos no dia de hoje. Se você voltar dentro da própria Bíblia Sagrada, você vai conhecer a história de homens que morreram para que essa palavra chegasse em nossas mãos. Você vai ter a história de João Batista, que teve a sua cabeça cortada pelo rei, porque ele dizia palavras que não agradavam ao rei. Você vai ver a história de Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro ser humano a morrer em nome da fé da igreja, um dos mais recentes novos convertidos. Logo depois da unção do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele foi apedrejado até a morte. E assim vários e vários outros. Nós podemos
citar cada um dos apóstolos, todos eles, menos o apóstolo João. Esse morreu de morte natural, mas todos os outros 11, o apóstolo Paulo, que chegou e foi chamado depois, todos eles morreram de uma forma violenta. Uns tiveram seu pescoço arrancado, outros, como dizem Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns foram amarrados numa carruagem e foram arrastados pela rua no meio das pedras até que morressem. Alguns foram jogados dentro de óleo fervente e foram fritados vivos para que essa palavra chegasse nas tuas mãos. Você tem que valorizar aquilo que você tem. Muitas das vezes nós deixamos a Bíblia escondida, guardada em um cantinho da nossa casa. Nós só nos lembramos da Bíblia durante o culto. Irmãos, isso aqui tem sangue aqui dentro. Sangue foi derramado para que você tivesse isso nas tuas mãos no dia de hoje. Cuide, ame e leia a palavra do Senhor. Mas, irmãos, infelizmente, hoje o povo tem se esquecido de tudo isso. E é isso que eu quero te dizer. Olha, homens do passado, mulheres do passado morreram para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós pudéssemos ter essa palavra, para que nós pudéssemos lê-la, estudá-la e pregar acerca dela. Mas hoje, irmãos, a coisa está começando a caminhar para um lado errado. Hoje as pessoas não estão mais valorizando a salvação em Cristo, porque, como diz a palavra do Senhor, e eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Pedro, na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, você vai encontrar, irmãos, uma profecia da parte do Senhor. Você vai encontrar que Deus, através de Pedro, estava alertando a sua igreja a respeito de algo que iria acontecer. E eu quero falar exatamente a respeito disso. Segunda carta de Pedro, essa eu gostaria que você lesse comigo, tá? Abra no capítulo de número 2, vamos ler os primeiros versículos. Isso é muito importante, irmãos, porque a palavra do Senhor, como já foi louvado aqui, nosso pastor Gideano, ele disse aqui, olha, presta atenção nos hinos, nos louvores, porque nesse momento Deus já está falando com você. E como foi dito aqui, Deus, ele é fiel. Foi louvado que Deus é fiel, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Não seja uma palavra, seja uma promessa boa sobre a sua vida, ou seja uma palavra ruim, ou seja uma promessa que talvez não agrade o seu coração, mas aquilo que ele fala, ele cumpre, e não está sendo diferente. Deus fez uma promessa, ele fez uma revelação acerca daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e isso tem que se cumprir. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Irmãos, o que é que Pedro está dizendo aqui? Ele está trazendo um alerta para mim e para você. Ele está trazendo um alerta para a igreja do Senhor. Ele fala assim, olha, lá no passado houve vários profetas, mas dentro da igreja não vai ser diferente. Vai haver falsos doutores, vão haver falsos mestres, vão haver falsos pastores, e eles vão trazer encobertamente, de uma maneira que você não perceba, de uma maneira que você vai olhar e talvez você não vai descobrir o que é que está acontecendo, mas eles vão trazer ensinos que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E aqui o que me chama muita atenção é que no versículo 3, ele diz assim, olha, avareza. O que é avareza, irmãos? É sentido de ganância, é aquele sentimento de ficar rico, é aquele sentimento de querer ter e acumular riquezas e bens e fama e ter um nome grande nessa terra. Por esse sentimento de querer se engrandecer e de se enriquecer, diz a palavra, que esses homens, esses falsos obreiros, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos servos do Senhor, eles vão fazer de mim e de você negócio com palavras fingidas, negócio, vão fazer de você negócio, vão olhar para
você apenas como fonte de renda, apenas como fonte de lucro, apenas como alguém que vai poder pagar um salário alto para ele no final do mês, para que ele não precise trabalhar. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz. Pedro já nos falava isso. E o que me chama mais ainda a atenção e que me preocupa é que Pedro diz assim no versículo 2: muitos de nós, muitos vão seguir as suas dissoluções, as suas mentiras, as suas divisões, as suas armações, os seus enganos. Muitos vão ser enganados e vão segui-los. E diz ainda mais: e pelos quais são esses quais? Aqueles que seguem esses falsos mestres, aqueles que seguem esses falsos ensinos. Diz que eles blasfemarão o caminho da verdade. Vão dizer, Pedro está dizendo assim, que essas pessoas, elas vão ouvir a mentira, vão gostar da mentira, vão seguir a mentira, e quando você vier ensinar a verdade, eles ainda vão blasfemar de você, ainda vão blasfemar do Deus a quem você segue, ainda vão blasfemar da palavra a qual você lê, a qual você ensina e sobre a qual você crê. Vão achar que você está mentindo e não vão crer naquilo que você está falando. Isso é um sinal que Pedro nos deixa claro. Olha, isso vai acontecer no meio da igreja. Mas uma coisa que me anima é quando eu vejo o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo. Eu gostaria, vamos fazer o seguinte, não precisa abrir não, eu vou ler. São dois textos principais, depois tem outros textos que eu vou citar aqui, a maioria deles eu não vou nem ler, mas esse que eu vou ler, você não precisa, para não tomar muito tempo. Na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz assim: olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, olha que coisa linda a palavra do Senhor. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção com relação a esta passagem é que logo no início o apóstolo Paulo nos faz um alerta, exatamente igual Pedro fez, só que Paulo acrescenta dois detalhezinhos a mais. Ele diz assim: olha, sabe porém isso, que nos últimos dias, isso tudo ia acontecer. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz essa revelação importante. Ele diz assim, que tudo isso vai começar a acontecer nos últimos dias. E infelizmente, quando eu começo a assistir a televisão, quando eu vejo notícias no jornal, quando eu vejo algumas pregações que tem por aí, eu começo a ver que tudo isso já está se cumprindo. Então, irmãos, quando eu vejo isso se cumprir, ao invés do meu coração se entristecer, ele se alegra. Quando eu vejo que está crescendo o número de falsos obreiros dentro da casa do Senhor, quando eu vejo que aqueles que se dizem servos do Senhor, eles começam a se tornar amantes de si mesmos, eles começam a se tornar avarentos, eles começam a se tornar blasfemos, ingratos, como diz a palavra do Senhor, caluniador, cruel, sem amor para com as almas, apenas com amor ao dinheiro do seu dízimo, da sua oferta, mas sem se preocupar com o seu problema, sem se preocupar em telefonar para você, fazer uma visita, em orar pela sua vida. Quando eu vejo tudo isso acontecendo, meu coração se alegra, não pela atitude deles, não porque isso está acontecendo na casa do Senhor, mas porque eu descubro que nós estamos vivendo aquilo que o apóstolo Paulo chamou de os últimos dias. E aí, irmão, como foi louvado pelas irmãs do ciclo de oração, está chegando um grande dia, irmãos, da noiva se encontrar com o seu esposo. Irmãos, é tempo da gente vigiar cada dia mais, é tempo da gente orar cada dia mais, é tempo da gente santificar a nossa vida cada dia mais, porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos, irmãos, são os últimos dias.
estamos vivendo nos últimos dias. Irmãos, todas as palavras proféticas, todas as revelações de Deus, todas elas, aquilo que o Senhor Jesus disse, que seriam os sinais que mostrariam a proximidade da sua vinda, todos eles já se cumpriram, não falta mais nenhum. Jesus só está nos dando tempo para que nós possamos arrepender daquilo que nós precisamos nos arrepender, que nós possamos santificar a nossa vida um pouquinho mais, que nós possamos pregar para aquelas almas que ainda precisam ouvir a palavra da salvação, para que alcancem a salvação. Ele está estendendo o tempo apenas por amor àqueles que estão perdidos, por amor àqueles que ainda não ouviram a respeito da salvação, por amor àqueles que ainda não ouviram falar que Jesus os ama, porque eles ainda não sabem que eles estão vivendo no pecado, mas que existe uma boa notícia para eles, a notícia de que Jesus se entregou na cruz por amor a cada um de nós. Irmãos, e isso é um fato que está profetizado em toda a Bíblia, a respeito dos últimos dias, e a respeito desses homens que chegariam até dentro da nossa igreja, e que fariam aquilo que não convém, e que tratariam a obra do Senhor de qualquer jeito. E aqui está a confirmação. Como Uzá, como foi dito pelo pastor Gideão, Uzá estava muito bem intencionado, ele queria fazer a obra do Senhor, ele queria cuidar da arca do Senhor, porque a arca do Senhor estava sendo transportada por um carro de bois, e o carro de bois passou num buraco, numa pedra, e o negócio desequilibrou, e a arca deu de cair, e aí Uzá, preocupado com a arca do Senhor, querendo cuidar da arca do Senhor, ele vai com as suas mãos e estende para não deixar ela cair no chão, e nessa hora, a fúria do Senhor desce um raio, aquela expressão, eu quero que um raio me parta, eu acho que vem daí, porque exatamente foi o que aconteceu, veio um raio da parte de Deus e partiu aquele homem no meio, e aí ele morreu ali naquela hora, porque ele estava tratando a obra do Senhor de qualquer jeito, porque ele não estava fazendo da forma como o Senhor mandou fazer. Existiam normas e regras para se fazer a obra de Deus, para se carregar a arca. O pastor Gideão já falou a respeito disso. Eram os levitas que deveriam carregar sobre os ombros a arca do Senhor, mas eles quiseram facilitar, eles quiseram dar um jeitinho para a obra do Senhor, eles acharam que fazendo da forma que Deus queria ia ser difícil, então eles falaram, vamos facilitar um pouco as coisas para Deus e vamos colocar no carro de boi. E aí o Senhor mostrou que ele não se agrada quando o homem faz diferente daquilo que ele pede. Irmãos, um detalhe que eu quero tratar com você aqui nessa noite é que o apóstolo Paulo, no final dessa narrativa, ele diz assim: destes, quem estes? Aqueles que eu falei, que fazem a obra de qualquer jeito, os falsos pregadores, os falsos profetas, falsos pastores, aqueles que não se importam com você, aqueles que fazem a obra de Deus por ganância, querendo fazer de você um meio de negócio, um meio de se enriquecer às custas do seu trabalho suado. Destes, o apóstolo Paulo diz: afasta-te, afasta desse povo. Então aqui o apóstolo Paulo ele nos diz: julgue o seu pastor, o seu obreiro. Se ele não é um obreiro, se ele não é um pastor de verdade, afasta dele. E aqui eu glorifico ao Senhor pelo homem de Deus a quem tem colocado aqui na direção desta igreja, dele e de todos os nossos companheiros obreiros desse ministério, homens verdadeiramente voltados para a obra do Senhor, preocupados com o teu bem-estar. Não estamos aqui preocupados com o teu dízimo, com a tua oferta, estamos aqui preocupados com a tua alma, com o teu bem-estar, com a tua saúde, com os teus problemas. Queremos te ajudar, queremos orar pela tua vida, queremos clamar a Deus para que Ele possa interceder a seu favor e resolver os teus problemas. Mas aqui a palavra do Senhor, irmãos, diz assim que nós devemos julgar a cada um daqueles que se apresentam como homens de Deus. E o apóstolo Paulo, numa outra passagem, lá no livro de Gálatas, essa você não precisa abrir, no livro de Gálatas, capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim: olha, ainda que eu mesmo, ou quem sabe até um anjo do céu, aparecer diante de você, querendo pregar uma mensagem diferente daquela que eu tenho ensinado para você. Qual é a mensagem que o apóstolo Paulo tinha para ensinar para as pessoas? A respeito do Evangelho. O que é Evangelho? A palavra Evangelho significa
essência que nós temos para apresentar para o mundo, que nós aprendemos não só do apóstolo Paulo, mas de cada um dos apóstolos. É aquilo que eu disse logo no início da minha pregação, a respeito da salvação de Jesus. Irmãos, você quer fazer a obra do Senhor? Então memoriza um único versículo da Bíblia, guarda esse versículo tudo no teu coração e não esquece dele nenhum dia da tua vida, que aonde você for, aonde você encontrar com uma pessoa precisando conhecer o Senhor Jesus, você diz para ele assim, que o Senhor nosso Deus, Ele amou o mundo de uma forma tão grande e tão maravilhosa, que Ele deu o seu único Filho em favor daqueles que precisam da salvação. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. É isso que você precisa ouvir quando você chega dentro da igreja. É isso que nós devemos pregar para quem está lá fora. É lindo, é maravilhoso e faz parte dos planos de Deus sobre a vida de cada um dos seus servos fiéis. Ele te dá uma casa, Ele te dá um carro, Ele te dá saúde, Ele te dá uma família abençoada, Ele te dá filhos que vão te dar orgulho, Ele te dá pais que vão te amar, Ele mudar a tua vida por completo. Tudo isso faz parte, mas essa não é a mensagem. Não é isso que nós devemos pregar, porque isso existe lá fora aos montes. Qualquer psicólogo, qualquer terapeuta, qualquer homem ou mulher que você encontrar lá fora, eles vão dizer para você que você precisa ter uma casa, que você precisa ter uma família abençoada, que se você trabalhar, que se você buscar, que se você seguir a tua vida com honestidade, se você amar as pessoas, você vai ter tudo isso. Então a nossa mensagem não é essa mensagem. A mensagem que o Senhor Jesus deixou para que eu e você entreguemos para o mundo é que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas infelizmente estão trazendo mensagens diferentes no lugar dessa. E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, ainda que um anjo do céu, ainda que eu mesmo venha trazer um evangelho diferente, que seja anátema. Anátema significa a maldição, significa uma coisa amaldiçoada. Então o que é que Paulo está dizendo? Olha, se alguém chegar até você trazendo uma mensagem diferente, dizendo que você precisa ir na igreja só por causa de um carro novo, que você precisa ir na igreja só por causa de um emprego, que você precisa ir na igreja só por causa de arrumar um marido ou uma esposa, isso, irmãos, não é a mensagem do Evangelho. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, que esse seja considerado como uma pessoa maldita, que esse seja colocado de lado, que você não se misture com esse tipo de gente. Mas infelizmente, quando eu ligo a minha televisão, e aqui eu poderia dar nomes e nomes e nomes de pessoas até mesmo da igreja gloriosa e santa Assembleia de Deus, que tem entrado por um caminho errado e que tem pregado mensagens que não são aquelas mensagens que o Senhor Jesus tem para a salvação das pessoas. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos manda julgar. Ele fala, olha, aquele que trouxer uma palavra diferente, que seja anátema, que seja maldito, que seja separado do povo de Deus. O apóstolo João, na segunda carta que ele escreve, que está lá pertinho do livro de Judas que a gente leu, também só tem um capítulo. Ele diz assim no versículo 10 e no versículo 11, ele diz assim, olha, se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, qual o ensino da morte do Senhor Jesus para pagamento do meu e do seu pecado? Se alguém vem ter com você, vem conversar com você, vem até você e não traz essa doutrina, então ele diz assim, olha, não o saúde. Quer dizer, você não deve nem cumprimentá-lo. Por quê? Porque aquele que o saúda tem parte nas suas más obras. Isso aqui ele está dizendo, irmãos, não é para mim e para você o nosso dia a dia lá fora no mundo, porque seria impossível nós passarmos por esse mundo, pregarmos a palavra do Senhor para quem precisa ouvir e nem conversar com eles. Muito pelo contrário, essa palavra, João, ele está escrevendo para a igreja, enquanto igreja. Ele está dizendo, olha, quando vocês se reunirem, porque antigamente, irmãos, nós não tínhamos o que nós temos hoje. Hoje nós temos esse salão, é um salão de reuniões da igreja. A igreja sou eu e é você. Nós somos a igreja do Senhor. Aqui é um salão onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Mas naquela época não existia isso. Naquela época as pessoas se
reuniam dentro das casas de outras pessoas. Lá, quando havia um crente numa cidade, as pessoas se reuniam na casa daquele crente. E aí o apóstolo João ele traz esse ensino para aquelas pessoas. Olha, se alguém chegar na tua casa durante uma reunião, se alguém quiser participar de um culto com você e tentar ensinar alguma coisa diferente e tentar trazer uma outra mensagem, esse você nem cumprimenta, você não deixa nem entrar na tua casa, porque se você deixar que ele entre na sua casa e que ele tome da palavra para ensinar as pessoas que estão ali dentro, então você vai tomar parte. Quer dizer, você vai ser cúmplice, você vai ser alguém que está concordando com as más obras daquela pessoa. Então o apóstolo João diz assim: olha, desse você se afasta, você nem o cumprimenta. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é que a palavra do Senhor nos ensina a julgarmos aqueles que se dizem obreiros e não são. Se você pegar exemplo de alguns homens da Bíblia Sagrada, e eu quero trazer aqui um exemplo dos mais fortes que existe na Bíblia Sagrada, é o apóstolo Paulo. Eu não sei se você sabe, porque isso não é ensinado, porque isso não é passado para a igreja, porque muitas das vezes o homem de Deus, muitas das vezes o pastor, o obreiro, o ministro do evangelho, ele quer ser visto pela igreja como uma pessoa santa, como uma pessoa perfeita, como uma pessoa sem falhas, e nós não somos assim, irmãos. Eu sou gente, eu sou de carne e osso como você, eu também sou tentado, eu também tenho fraquezas, eu também estou sujeito a falhas, eu se não vigiar posso cair também da mesma forma que você, eu não sou melhor que você em nada. A única diferença que eu tenho de você é que Jesus me escolheu para estar aqui, e você talvez tenha sido escolhido também para estar aqui, mas ainda não chegou o teu tempo. Glória a Deus. Então, irmãos, nós somos falhos, mas existem obreiros por aí, esses que gostam de tratar você como mercadoria, esses que olham para você e enxergam fonte de negócios. Eles gostam de ser vistos como santos, eles gostam de ser vistos como pessoas perfeitas que não têm falhas, e eles não gostam de ensinar essa passagem que eu quero ensinar para você. Se você abrir a sua Bíblia, não faça isso agora, faça na sua casa. Se tiver uma caneta, marca aí, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo de número 11, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que quando Pedro chegou até onde Paulo estava, ele diz assim: olha, eu o repreendi na face, porque ele era repreensível. Ele estava dizendo o seguinte, Paulo estava dizendo na carta aos Gálatas, que ele estava numa determinada localidade, e aí chegou o apóstolo, e o apóstolo Pedro estava com ele, e ali eles estavam se comportando de uma determinada maneira, mas quando chegaram os crentes acompanhados de Tiago, irmão do Senhor Jesus, vieram outros crentes da cidade de Jerusalém, e chegaram onde Paulo e Pedro estavam. Pedro começou a agir de maneira diferente, ele começou a querer ser mais santo do que ele estava sendo, ele começou a querer se comportar de uma maneira como se ele fosse melhor do que os outros, apenas para agradar Tiago e aos outros irmãos que estavam vindo de Jerusalém. E aí Pedro, ele diz assim, Paulo diz assim: eu repreendi Paulo na face. Quer dizer, eu creio, irmãos, eu não estava lá e a Bíblia não diz os detalhes, mas eu creio que o apóstolo Paulo, se fosse nos dias de hoje, é como se ele tivesse chegado diante de Pedro, enfiado o dedo no nariz de Pedro e falado mais ou menos assim: Pedro, o que você está fazendo, rapaz? Você não está certo, você está agindo errado. Você até ontem você estava se comportando de uma maneira, agora porque chegaram os crentes de Jerusalém, você está se comportando de uma maneira diferente. Para com isso, Pedro, você está errado, você está dando um mau exemplo para a igreja, você não pode agir dessa forma. Então, irmãos, o que eu vejo Paulo, ele dizendo que nós devemos julgar as pessoas, e eu vejo ele julgando o próprio apóstolo Pedro, e apontando as falhas de Pedro. Graças a Deus que eram dois homens de Deus, dois servos do Senhor, dois homens que tinham a sua vida transformada, mas Pedro nesse momento estava em falha, e ali ele reconhece o seu erro, e ali Paulo, através dessa correção, Pedro endireita o seu comportamento, e eles ficam numa boa. Graças a Deus corre tudo bem, não há briga, não há discussão, apenas uma repreensão naquilo que Pedro estava agindo. E aí eu vejo também outros na Bíblia Sagrada, por exemplo, João Batista. Se você pegar a pregação de João Batista, irmãos, se alguém viesse em cima desse púlpito hoje, pregar como João Batista pregava, eu te digo, essa igreja estaria vazia.
pouquíssimas pessoas ficariam até a metade do culto, porque João Batista, ele gostava de pregar mais ou menos assim: suas cobras, sua raça de víbora, sua cascavel, sua surucucu, ô cobra coral, ô naja do inferno, quem foi que te ensinou a fugir da ira de Deus? Quem foi que te ensinou o caminho para se afastar do castigo que Deus tem para a tua vida? Por que você acha que você vai escapar quando Deus trazer a juízo as tuas obras? Era mais ou menos a pregação de João Batista. Só que João Batista, um detalhe que muitas das vezes nós nos esquecemos quando nós lemos essa passagem, é que essa não era a pregação de João Batista para o povo em geral. Essa era uma pregação especial de João Batista. Ele estava falando com determinadas pessoas. Ele estava dizendo isso para os fariseus. Ele estava dizendo isso para um grupo de pessoas que, se a gente fosse comparar nos dias de hoje, eram os obreiros da igreja, eram os pastores, eram os evangelistas, os missionários, aqueles que se dizem obreiros da casa de Deus. Era para eles que João Batista estava dizendo, era eles que João Batista estava tratando dessa forma. Ele estava dizendo assim: ó, você não passa de uma cobra, você diz que você é todo bonzinho, você diz que você serve a Deus, mas no fundo, se eu ficar perto de você, você me pica e me mata. Você não presta. Você pensa que você serve a Deus, mas você está enganando a você mesmo e está enganando a todo mundo que está te ouvindo. Era mais ou menos isso que João Batista estava fazendo. E aí, irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o nosso exemplo maior, que é o Senhor Jesus, como foi que o Senhor Jesus se comportou diante dessas pessoas? Se você ler o livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 13, você vai ver que o Senhor Jesus era igual a João Batista. Você vai ver que ele chega para as mesmas pessoas que João Batista estava condenando, e ele diz assim para eles: olha, você não passa de um sepulcro caiado. Ele estava dizendo assim: olha, você é como um túmulo, você é como aquilo que tem lá no cemitério, é como se você fosse um daqueles túmulos que estão lá por fora, é todo bonitinho, tem aquelas pedras de mármore, é todo enfeitado, tem um arranjo de flor bonito do lado de fora, mas se eu abrir você e eu entrar lá daquilo que tem dentro do seu coração, se eu chegar no fundo da tua alma, você está podre, igual aquilo que está enterrado no cemitério. Era isso que Jesus estava dizendo para essas mesmas pessoas. Era a classe de sacerdotes que existiam naquela época. Eram aqueles que deviam ensinar a palavra de Deus, mas não viviam aquilo que eles ensinavam. Jesus, numa outra passagem, ele diz para o povo que estava ouvindo ele, ele fala assim: olha, se você fizer igualzinho esse povo está ensinando, vai dar certo. O que eles estão ensinando, está tudo certo no que eles estão ensinando. O problema deles é que eles ensinam e não vivem o que eles estão ensinando. Jesus disse isso para o povo a respeito dos fariseus. E mais do que isso, se você ler o Evangelho de João, no capítulo número 2, no versículo 15, você vai ver que o Senhor Jesus, num determinado dia, quando ele chegou no templo, havia todo o comércio ali naquele lugar, num lugar que devia ser uma casa de oração, num lugar onde devia ser dedicado à pregação da palavra do Senhor. O povo estava transformando aquilo em comércio. Naquele momento, o Senhor Jesus, ele pega um cabo de cordas e ele faz um chicote e ele começa a expulsar todo mundo que estava ganhando dinheiro às custas da religião. Ele começa a jogar os cambistas, ele começa a expulsar os vendedores de animais e ele começa a tocar aquele povo para fora do templo. E aí eu começo a olhar para os dias de hoje e eu começo a pensar: se Jesus estivesse presente nos dias de hoje, se Jesus ligasse a televisão nos dias de hoje, se Jesus fosse na pregação de muitos que tem por aí nos dias de hoje, o que será que ele faria? Eu tenho certeza que não seria nada muito diferente disso. Ele expulsar esse bando de bandidos que tem por aí. Porque, irmãos, uma coisa que me deixa doente, que me deixa roxo de raiva, e que às vezes eu não consigo, é difícil até para eu me controlar, de tanto que eu fico furioso quando eu vejo, é alguém chegar na televisão e dizer assim: olha, irmãos, você tem que ajudar o meu ministério, porque o horário de televisão é muito caro, porque isso aqui custa dinheiro, porque eu preciso de vários milhões para continuar no ar, então você tem que me ajudar, você tem que mandar uma oferta.
mas como eu gostaria de um dia poder estar frente a frente com esse bando de safado que tem por aí. Mas a palavra de Deus diz mais ainda, irmãos. E aí eu quero já finalizar. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 15, o salmista ele pergunta: quem habitará no teu santo monte? Ele está dizendo assim: olha, Deus, quem é que vai ser salvo? Quem são as pessoas que um dia vão morar no céu? E lá no versículo de número 4, ele diz assim: aquele a quem o réprobo é desprezível. O que ele está dizendo? Numa outra tradução que eu tenho, diz mais ou menos assim: aquele que merece ser repreendido, ele é desprezado. A palavra do Senhor diz assim: e quem vai morar no céu? Entre outras qualidades que você deve ler na tua casa no Salmo 15, ele diz assim: aquele que despreza aquele que merece ser desprezado, aquele que não aceita esse tipo de coisa que nós estamos vendo nos dias de hoje. E aí eu lembro da palavra de Deus, que Deus falou para Gideão, quando Deus chamou Gideão, e Gideão arregimentou um exército de 32 mil pessoas. Deus falou para Gideão: Gideão, tem muita gente nesse exército, eu quero que você passe uma mensagem dizendo para todo o povo: aquele que for medroso e que for covarde, que volte para casa. Irmãos, eu e você, nós não fomos chamados para sermos medrosos, nós não podemos ser covardes, nós devemos levantar as nossas vozes e erguer em clamor a Deus e denunciar tudo isso que está de errado lá fora no mundo, porque essa é a vontade do Senhor nosso Deus. Se você seguir a Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver homens e mulheres sempre erguendo as suas vozes contra aquilo que estava errado no mundo. Na escola dominical, no trimestre passado, eu não sei se você frequentou, se você não frequentou, você perdeu. Foi uma bênção maravilhosa. Nós aprendemos a respeito dos 12 profetas menores. Se você ler a palavra de Deus na história da vida daqueles 12 homens, você vai ver homens ali se levantando contra a apostasia de Israel, como foi o caso de Oséias. Você vai ver, por exemplo, Amós clamando contra as injustiças sociais. Você vai ver homens no Antigo Testamento, em outras passagens, por exemplo, Jeremias, que foi jogado dentro de um poço porque ele estava entregando uma mensagem que não agradava ao rei. Você vai ver, por exemplo, a história de Micaías, que trouxe uma profecia, uma revelação da parte de Deus que também não agradou ao rei, mas nenhum deles foi covarde, nenhum deles voltou atrás. Os apóstolos, como eu disse, eles perderam a sua vida, mas eles não negaram a palavra que eles tinham que trazer da parte de Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Eu quero te fazer um clamor, eu quero te pedir, pelo amor de Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar no meu coração e que você possa aprender o sentido real e verdadeiro de quando Jesus disse uma palavra que você deve estar pensando no seu coração desde o início da minha pregação. Você deve estar pensando assim: mas Jesus não disse assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados? E aí a tua cabeça vai começar a dar nó, porque eu estou te mandando julgar aos obreiros, aos falsos pastores, e você está lembrando dessa passagem de Jesus. Jesus falou que eu não posso julgar. Irmãos, aprenda. Quando Jesus disse assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados, Jesus estava dizendo sobre 3 tipos de julgamento. O primeiro julgamento é a respeito da salvação ou da perdição. Eu e você não temos o direito, não temos autoridade, não podemos nunca, jamais dizer para ninguém ou dizer a respeito de alguém que já morreu: esse foi para o céu ou esse foi para o inferno, porque isso não é competência minha, isso não sou eu, não é você quem faz, isso só Deus pode fazer, só Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Isso você não tem direito de fazer. Esse julgamento você não está autorizado por Deus a fazer. Existe um outro julgamento que você também não está autorizado a fazer, que é o julgamento hipócrita. Hipócrita é uma pessoa que diz uma coisa e vive outra. Então o julgamento hipócrita é eu te julgar e te acusar por um pecado que eu também faço. É eu condenar você por uma atitude errada que você faz, quando eu faço a mesma coisa. Isso eu também não posso fazer. Dessa forma eu também não posso te julgar. Existe ainda uma terceira categoria de julgamento que eu também não posso fazer, que é o julgamento que diz respeito ao julgamento apenas de aparências.
Vou dar um exemplo bem facinho para você. Imagina nesse calor que nós estamos vivendo. Hoje, graças a Deus, o dia estava até um pouquinho mais fresco, mas nós estamos numa época muito quente. Imagina um dia muito quente, no final de semana bem quente. E aí você vê, por exemplo, o pastor Gideão, ele sai a pé pelas ruas do bairro e ele começa a pregar a palavra do Senhor. Ele vai com as testemunhas de Jeová, batendo de porta em porta, oferecendo a palavra de Deus para quem quiser ouvir. E aí ele sai dizendo: olha, você precisa buscar Jesus, você precisa de Deus, procura uma igreja, vamos buscar o Senhor, e você precisa conhecer Jesus. E ele está ali evangelizando, e aí de repente o calor é tão grande, e ele começa a sentir tanto calor, e de repente ele passa na frente de um barzinho, e ali ele fala: opa, eu vou me refrescar. E ali ele entra naquele barzinho, e ali ele chega para o rapaz: olha, me dá um JF. E aí o garçom lá do barzinho pega um JF daquela garrafa de vidro grande e abre aquela garrafa de JF bem geladinho, e aí enche o copo do pastor Gideão e coloca a garrafa do lado ali, e o pastor Gideão, morrendo de calor, depois de ter feito a obra do Senhor durante todo o dia, ele pega aquele copo de guaraná, morrendo de sede, talvez com a mão até tremendo de tanto calor que ele está sentindo. Ele vem e põe na sua boca e começa a beber aquele guaraná. E aí você passa na porta do bar e olha para aquela cena e você já deduz no seu coração: o pastor Gideão está no bar tomando cerveja. Porque a garrafa de JF, aquela de vidro, é igual a garrafa de cerveja. Se você olhar um copo de guaraná de longe, você vai pensar que é cerveja. E ele vai estar no bar com um copo de guaraná, tomando guaraná para se refrescar, e você está julgando, achando que é cerveja. Bom, quando acontecer isso, chega até a pessoa e fala assim: ô irmão, dá um golinho nesse guaraná. Aí você vai descobrir se é guaraná ou se é cerveja. Aí, se for cerveja, você julga. Mas se você não sabe o que é, não julga, irmãos. Então esses três tipos de julgamento você não pode fazer: o julgamento hipócrita, o julgamento de aparência e o julgamento a respeito da salvação das pessoas. Mas todos os outros julgamentos eu mostrei para você na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é julgamento de Gênesis a Apocalipse. E apenas para finalizar, a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo de número 20, tem uma exortação de Deus para as igrejas, para mim e para você, para a nossa vida. A palavra do Senhor diz assim: olha, tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam sacrifícios da idolatria. Irmãos, Deus está trazendo uma palavra para a igreja de Tiatira, e Ele diz assim: olha, eu me alegro, eu conheço as tuas obras, eu sei, diz lá no versículo de número 19, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua paciência. Mas Ele diz assim: mas tem uma coisa, você está tolerando pessoas ensinando mentira dentro da igreja, e essa é uma advertência que eu não quero sobre a minha vida. E essa é uma advertência que eu sei que você também não quer sobre a sua vida. Então o que eu vim aqui nessa noite para te pedir, em nome do Senhor Jesus, levanta a tua voz, diz para todo mundo ouvir: esse povo que você vê por aí pregando mentira, ensinando falsidade, só preocupado com o teu dinheiro, pessoas que se dizem pastores envolvidos na política suja, escondendo dinheiro dentro de cueca, pastores de igrejas envolvidos com tráfico de droga, sendo preso com arma dentro do carro, sendo preso porque está ajudando o traficante na favela. Isso não é homem de Deus, isso não é servo
ensinar que Deus tem a obrigação de te abençoar, e não é nada disso. Deus, ele te abençoa porque você dá com generosidade, porque você dá com alegria, porque você dá em reconhecimento a quem Deus é, em reconhecimento a tudo que Deus fez pela tua vida. Se for para você vir aqui e dar o seu dízimo e dar a sua oferta com o coração fechado, ou querendo fazer negócio com Deus, então eu quero te dizer: guarda o teu dízimo, guarda a tua oferta, leva para a tua casa, compra um picolé, faz um churrasco, que esse dinheiro vai ser melhor aproveitado do que você trazer para a casa de Deus sem ter o desejo de trazer para a casa de Deus. Ou pior do que isso, querendo negociar a bênção de Deus, porque a bênção de Deus não é negociável. A palavra do Senhor diz a respeito de Simão, que Simão chegou até o apóstolo Pedro e disse para ele: Pedro, quanto você quer para você me ensinar essa unção que você tem, para eu poder fazer milagre igual você faz? Pedro olha para Simão e diz assim: guarda esse teu dinheiro e vai com ele para o inferno, porque as bênçãos de Deus não são compradas, as bênçãos de Deus são bênçãos de Deus que Ele dá de graça para quem o ama e para quem o busca. É isso que você precisa aprender, é isso que você precisa saber. Ser crente é pregar a respeito da salvação, é ter uma vida de santidade, não é vir aqui pedir dinheiro. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração e que você me perdoe pelo adiantado das horas. Eu agradeço a Deus a oportunidade e espero que o Senhor possa continuar te abençoando da forma como Ele tem abençoado até hoje. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.